Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024, em nossa série Reflexões Espíritas, quando semanalmente fazemos um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do Chico, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 22, que tem como título Muito Desejo. Este capítulo foi idealizado na reunião pública de 18 de março de 1960 e está diretamente ligado à questão número 220, parágrafo 15 do Livro dos Médiuns. Então, nós vamos fazer a leitura do estudo aqui do Seara dos Médiuns e depois, no final, vamos lá ver o que Kardec fala no Livro dos Médiuns. Emmanuel diz: médium quer dizer intermediário. Intermediário define a posição daquele que se põe de permeio. E muitos amigos encarnados, aspirando ao contato com as esferas superiores, costumam dizer que sentem muito desejo de serem médiuns. Há inúmeros que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar, em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região do muito desejo. Mentalizemos, contudo, alguns quadros comuns em que a pessoa descansa nesse impulso de início. Então, a primeira coisa que Emmanuel nos coloca é a representação da palavra médium, que quer dizer intermediário. Eu sou intermediário entre a vida física e a vida espiritual. Através do médium, do intermediário, os espíritos desencarnados que estão na erraticidade podem se comunicar com aqueles que estão aqui na vida material, almas encarnadas. Intermediário define a posição daquele que se põe de permeio. Eu me coloco nessa posição de intermediário, permeio entre o mundo espiritual e o mundo material. Todos nós, ao adentrarmos a casa espírita e ao termos os primeiros contatos com tudo aquilo que ali é realizado, ficamos, claro, fascinados pela oportunidade que ora nos apresenta de nos colocarmos nesta posição de intermediários, de sermos médiuns, de conhecer um pouco mais da nossa mediunidade e de podermos oferecer aos outros algo que eles possam, eles, espíritos, nos oferecer. Muitos querem instruir, outros querem escrever, muitos querem falar, outros querem materializar, alguns querem aliviar, outros querem consolar. Tudo isso em nome dos mensageiros da luz. Mas, segundo Emmanuel, todos eles não passam da região do muito desejo. Eu tenho esse desejo. Só que nós, muitas vezes, nos esquecemos que do desejo à realização existe um campo, uma estrada a ser percorrida. E este campo, essa estrada, nem sempre é um campo florido e nem sempre vamos ter uma estrada pavimentada.
Muitas vezes vamos encontrar um campo repleto de espinhos, repleto de perigos, e vamos encontrar uma estrada completamente esburacada, uma estrada completamente difícil de ser percorrida. E aí, Emmanuel coloca para nós alguns quadros neste capítulo para que nós possamos refletir. Refletir o muito desejo da realização efetiva. Aquilo que vamos encontrar nesse campo que separa um ponto do outro, ou o que vamos encontrar nesta estrada que separa um ponto de outro ponto. A primeira coisa que ele nos coloca diz assim: existe o lavrador que tem muito desejo de semear. Entretanto, passa a existência discutindo teorias da agricultura ou comentando algo em torno das pragas diversas que flagelam a lavoura, e espera indefinidamente o instante de plantar, como se a terra devesse deslocar-se para colher-lhe as sementes das mãos. Então, a primeira reflexão que Emmanuel coloca para nós é daquele lavrador. Segundo Jesus, o lavrador preguiçoso, que não sai para semear. Ele se preocupa com as inúmeras teorias que dizem respeito à agricultura, ou fica aí preocupado com as inúmeras pragas que porventura possam flagelar a lavoura e fica indefinitivamente à espera do momento de plantar e não planta, esperando, na verdade, que a terra por si só faça uma verdadeira transformação para que aí sim ele possa plantar. É aquele lavrador que não pegou a enxada. É aquele lavrador que não fez algo a mais de si mesmo, do seu conhecimento, da sua força, da sua vontade, da sua determinação, do seu querer, para que a terra estivesse devidamente pronta, ou pelo menos quase pronta, para receber as sementes das suas mãos. Olha que interessante como isso é algo significativo e importante. Tem muito a ver com a mediunidade. Emmanuel está fazendo aí um relato de alguns acontecimentos da vida comum, mas que tem a ver com a questão da mediunidade, com os sermos intermediários do mundo espiritual com o mundo material. O lavrador não age, ele fica à espera e à espera de que, por um toque de milagre, a terra se regenere e automaticamente lhe ofereça a oportunidade para que a semente seja plantada. Encontramos o oleiro que mostra muito desejo de fabricar um vaso de eleição, mas consome o tempo falando nas dificuldades da cerâmica ou nos perigos do forno quente, e aguarda em constante expectativa a hora de modelar, como se a argila estivesse na obrigação de buscar-lhe os dedos. O oleiro, aquele que mexe com a cerâmica, aquele que faz vasos, enfeites maravilhosos, ele fica tão preocupado com as inúmeras dificuldades referentes à cerâmica ou nos diversos perigos que o forno quente pode lhe oferecer, e fica então na expectativa da hora correta para modelar, para fazer aquilo que seja importante e significativo para ele naquele instante. E ele acredita que simplesmente a argila esteja na obrigação de buscar os seus próprios dedos, para que algo seja modelado. Quando, na realidade, é ele que deve estender as suas mãos
a sua boa vontade, a sua criatividade, tomando os devidos cuidados para com a cerâmica e para com o forno, para que a obra esteja devidamente pronta a ser vista por aqueles que a desejarem comprar. Outro fator importante que ele coloca. Imaginemos o trabalhador que enunciasse muito desejo de cooperar em determinada oficina e que, aí admitido, simplesmente vivesse a policiar a atitude e o movimento dos chefes e companheiros, qual se pudesse cumprir o próprio dever à custa da observação inoperante que ninguém lhe pediu. Será que isso não acontece conosco? Quando somos admitidos em um novo emprego e, com o passar do dia, ficamos aí preocupados com a vida comum e os afazeres daqueles que nos são superiores, ou com a vida comum e os afazeres daqueles que nos são subordinados. Deixamos de realizar a nossa tarefa e o nosso compromisso da melhor forma possível naquele local que tanto desejávamos estar, que é aquela oficina, e ficamos simplesmente observando o que os outros fazem ou não fazem, aquilo que o outro faz de bom ou de ruim, aquilo que o outro faz certo ou errado. E o tempo passa e com isso deixamos de cumprir a nossa obrigação. Deixamos de cumprir a nossa tarefa, deixamos de cumprir aquilo que nos cabe realizar. E por último, ele coloca: pensemos no aluno que chegasse à escola com muito desejo de aprender e que não manuseasse sequer um livro. Qual se o professor pudesse pregar-lhe a lição na cabeça, como quem dependura um cartaz no poste? Talvez esse seja um exemplo bem natural e bem objetivo. Aquele desejo de irmos para a escola, de nos formarmos em qualquer uma das profissões existentes no nosso planeta. Mas nós não lemos um livro, nós não estudamos nada, nós não corremos atrás de nada, acreditando apenas que o professor ele vai pregar ali na nossa cabeça os ensinamentos necessários para a formação naquela profissão. Como nós, muitas vezes, dependuramos um cartaz num poste. Todos esses 4 itens, o lavrador, o oleiro, o trabalhador que deseja uma oficina para trabalhar e o aluno que vai para a escola, são exemplos para nós do quanto muitas vezes, dentro do processo mediúnico, nós agimos da mesma maneira. O lavrador que não semeia, ou seja, o medianeiro que não semeia as boas coisas na sua vida, que não semeia as boas sementes e que, principalmente, não trata da terra onde será colocada esta semente. O oleiro, que, como também o medianeiro, não dispõe das suas mãos para o trabalho comunicativo com os benfeitores espirituais. Fica preocupado com a cerâmica, com o forno, e nós ficamos preocupados com os apetrechos que muitas vezes não temos ao nosso dispor dentro da casa espírita. O trabalhador, aquele que queria ir para a oficina, como medianeiro, aquele que tanto desejava a mediunidade, e tanto ele como o medianeiro se preocupam demais com os outros, se preocupam demais com aquilo que os outros pensam, sentem, falam, agem,
ou não fazem nada disso e deixam então de cumprir a sua tarefa para ficar apenas observando aos outros. E o aluno que vai para a escola para aprender alguma coisa. Tal o medianeiro que vai à casa espírita para também aprender. Só que não quer ler um livro, só que não quer estudar, não quer policiar-se, não quer educar-se dentro do processo mediúnico, mas queremos a todo custo mensagens de alta envergadura, mensagens de um conhecimento elevadíssimo, de comunicação com espíritos de alta envergadura moral, espíritos de muita luz. Que merecimento teremos para tudo isso? Ficamos no desejo, ficamos naquele entusiasmo preliminar, onde na realidade, com o tempo, ele vai se apagando. E ele não se apaga porque a espiritualidade nos tenha abandonado. Ele não se apaga porque a espiritualidade não tenha nos aceitado no comprometimento mediúnico. Ele se apaga simplesmente porque não agimos de maneira correta. Não tratamos a terra e não semeamos. Não cuidamos do forno e da cerâmica e, consequentemente, não oferecemos as nossas mãos e a nossa capacidade intelectual para realizar o que há de melhor. Não valorizamos a oficina em que fomos trabalhar, ficando preocupados apenas com tudo e com todos, e menos conosco. E agimos como o aluno indisciplinado, que não estuda, não pesquisa, não trabalha a sua própria melhora interior para se fazer digno do ensinamento e, consequentemente, se fazer digno daquilo que está oferecendo. Olha como que o exemplo de Emmanuel retrata para nós aquilo que nós vivemos ainda nos dias atuais. Lembremos que este capítulo está diretamente ligado à reunião pública de 18 de março de 1960. Nós estamos no dia 6 de dezembro de 2024. É como se Emmanuel estivesse aqui presente conosco, falando as coisas de uma maneira atual. Encontramos isso constantemente nos dias de hoje. Observemos, por exemplo, nas editoras espíritas ou espiritualistas, muitos e muitos livros que, em determinado instante, nós vamos ler e nem sempre vamos encontrar neles a raiz daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Vamos encontrar uma dificuldade muito grande em entender a razão fundamental daquele livro, que muitas vezes foi gerado apenas pelo entusiasmo e não pelo conhecimento profundo daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Será que nós, como medianeiros, como intermediários, como médiums, será que ainda nós estamos vivendo no instante do entusiasmo? Ou será que nós já conseguimos amadurecer de alguma sorte, de algum momento, para fazermos algo de melhor? É claro que isso que vou falar não é uma regra,
mas nós observamos uma grande dificuldade por parte de trabalhadores do movimento espírita, da casa espírita, em estudar. Queremos realizar inúmeras tarefas dentro da casa espírita, mas não queremos estudar. E somente o estudo nos proporciona o conhecimento. E o conhecimento nos oferece a melhor aptidão para aquilo que devemos fazer. E ao fazer de maneira correta, de maneira justa, de maneira equilibrada, estaremos nos beneficiando a nós mesmos, mas também estaremos beneficiando ao próximo. Será que nós estamos trabalhando tudo isso dentro de nós? Ou será que ainda estamos nos colocando na posição do lavrador, do oleiro, daquele que entrou na oficina de trabalho ou daquele aluno indisciplinado? Será que nós estamos verdadeiramente aceitando o nosso compromisso e fazendo uma profunda mudança em nós para que essa comunicabilidade, para que esse trabalho seja verdadeiramente proveitoso, seja verdadeiramente correto e que a espiritualidade possa confiar em nós, entender que nós não estamos naquela fase do entusiasmo, do oba-oba, como se diz na gíria popular, mas estamos naquela fase da seriedade, do comprometimento, daquilo que realmente deve ser feito para o bom andamento do processo mediúnico. E aí ele continua na segunda parte dizendo assim: se aspiras a colaborar na obra dos espíritos benevolentes e sábios, colocando-te entre eles e os irmãos encarnados, é possível não possas, de imediato, partilhar a sinfonia dos grandes feitos humanos, mas podes brilhar na tarefa mais alta de todas, a expressar-se no concerto do bem puro, consolando e construindo, amparando e esclarecendo, educando e amando. Então, se eu aspiro, dentro deste processo de entusiasmo, colaborar na obra, olha bem, na obra de espíritos benevolentes e sábios, colocando-me entre eles e os encarnados, ou seja, o intermediário e o médio, é bem possível que de imediato nós não vamos conseguir partilhar a sinfonia dos grandes feitos humanos, porque ainda somos imperfeitos e ainda estamos naquela fase do entusiasmo, da aspiração ao trabalho junto deles. Mas aí Emmanuel fala que nós possamos, aliás, que nós podemos brilhar em outras tarefas tão dignas quanto esta, que vai se expressar através de nós no concerto do bem puro. De que maneira? Ele coloca para nós 6 tarefas: consolando e construindo, amparando e esclarecendo, educando e amando. Consolando e construindo, amparando e esclarecendo, educando e amando. Porque quando eu estou consolando, ao mesmo tempo eu estou construindo algo de novo no outro. Eu consolo e vou construindo através de palavras e de exemplos algo de novo nele e que sirva para mim também.
Todas as vezes que eu estou amparando alguém, eu estou esclarecendo alguma coisa, baseado nos ensinamentos de Jesus e baseado nos postulados da doutrina espírita. E todas as vezes em que estou educando, é sinal de que eu estou amando ao outro, amando aquilo que eu estou oferecendo como um processo educativo. Para isso, porém, não basta o muito desejo. É preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com o espírito de renúncia em favor do próximo. Então, para tudo isso, não basta simplesmente o desejo, o entusiasmo. Eu preciso reverenciar aquele serviço. Quanto sou grato a ele, quanto sou feliz por ele fazer parte da minha vida. Buscar o serviço. Aonde há uma tarefa que eu possa fazer. Disputar o serviço. E disputar no bom sentido. Estar sempre se colocando à disposição do serviço. E abraçar o serviço. Abraçar aquilo que eu estou fazendo. E fazê-lo com fé, com amor, com determinação. Sempre com um espírito de renúncia de mim mesmo em favor do próximo. Ele diz: muitos dizem que farão isso amanhã. Muitos dizem que farão isso amanhã. Realmente, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Muitos dizem que farão isso amanhã. Realmente, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Entretanto, segundo o velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado nunca. Olha que bonito de Emmanuel. Muitos dizem que farão tudo isso amanhã. Vou me preparar, vou me instruir, vou me adequar aos dias e horários, vou ajustar os meus afazeres da vida comum, da vida material, e amanhã começo tudo isso. Realmente, Emmanuel diz, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. O amanhã realmente é o porvir. E no porvir, com certeza, nós vamos chegar ao coroamento e à vitória de nós mesmos e do nosso trabalho. Vamos colher e vamos nos tornar alegres com a colheita. Entretanto, diz Emmanuel, segundo o velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado nunca. Quantos irmãos e companheiros desistem no meio do caminho? Quantos irmãos e companheiros não suportam as dificuldades, as tendências, as influências, os comentários, as dificuldades e se perdem nesse deserto chamado nunca? E nós não estamos aqui falando só da doutrina espírita. Em vários segmentos
religiosos, espiritualistas, quantos companheiros que observamos terem uma alta capacidade intelectual e uma alta capacidade mediúnica e muitas vezes se perdem no labirinto das inúmeras obrigações da vida material e colocam aquela ferramenta que a vida lhes ofereceu a mais em segundo plano. E com isso deixam escapar uma excelente oportunidade de se reerguerem, de se instruírem e automaticamente ajudarem ao próximo e serem, na verdade, esse intermediário, esse medianeiro, esse médium entre o plano espiritual e o plano material. Vamos ver o que Kardec nos fala, já que este capítulo é referente à questão 220, parágrafo 15 do Livro dos Médiuns. Vamos ver então o que Kardec nos fala lá. Lembrando que esse Livro dos Médiuns, essa questão, está na segunda parte, capítulo 17. Segunda parte, capítulo 17, é o item 15, né, o parágrafo 15 da questão 220, tá? Então, no Livro dos Médiuns, essa questão 15, este capítulo é da formação dos médiuns, é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Ele diz assim: as pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? E os espíritos respondem: não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Então, simplesmente pelo fato de eu não conseguir psicografar, isso significa uma falta de benevolência dos espíritos para comigo? De maneira nenhuma. Deus pode ter nos negado esta ferramenta, esta faculdade, como, por exemplo, nos negou o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor de Deus, podem ter sido de outros. Então, muitas vezes, nós não temos o dom da poesia, da música, nós não temos o dom mediúnico da psicografia. Porém, nós podemos ter sido favorecidos por outros, aliás, por outras ferramentas. Eu posso ser um excelente passista, um excelente atendente fraterno, posso ser um excelente expositor, posso ter pictografia, pintar, posso ter vidência, clarividência. Deus nos dá alguma ferramenta a mais para que nós possamos realizar a nossa tarefa. Realizar a tarefa
de bem oferecer ao próximo aquilo que eu preciso e que ele também precisa. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Então vejam que nós nunca estamos abandonados pela espiritualidade. Essa questão do muito desejo, do entusiasmo, das questões mediúnicas é muito comum dentro da casa espírita. Ficamos entusiasmados quando as pessoas acabam o curso, né? Porque muitas casas espíritas têm aí os seus cursos. A pessoa não vê a hora de participar do trabalho mediúnico, como se aquilo fosse algo maravilhoso, como se aquilo fosse algo sobrenatural, como se aquilo fosse algo em que ela vai ter uma transformação da noite para o dia. E para aqueles que já vivenciam a casa espírita há muito tempo, que já vivenciam as atividades mediúnicas há muito tempo, sabemos que não é assim. Vamos encontrando algumas dificuldades, vamos encontrando alguns obstáculos, vamos criando dificuldades e obstáculos. E quando nos damos conta, não estamos mais participando, não estamos mais presentes na atividade mediúnica. Particularmente, eu tenho um parecer de que a mediunidade, ela não é o primordial. O primordial é a mudança. O primordial é a melhoria de mim mesmo. Não adianta ter mediunidade e continuarmos a ser pessoas como, como temos sido. Para ter o concurso de espíritos benevolentes, de espíritos sábios, de espíritos moralmente evoluídos, os chamados espíritos de luz, eu tenho que oferecer alguma coisa de bom a esses espíritos. Eu tenho que oferecer alguma coisa positiva para esses espíritos. Porque senão o intercâmbio ele não vai ser adequado. Quando nós olhamos as mensagens do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira e de tantos outros médiuns de nossa inteira confiança, vamos observar que são espíritos que se comunicam de uma maneira confiável, porque o intermediário também é confiável. Não há mais no coração e na mente daquele intermediário o entusiasmo, o desejo de ser alguma coisa na questão mediúnica. Existe nele, tanto no seu pensamento quanto nos seus sentimentos,
uma vontade única de servir ao próximo. E ele já conseguiu compreender que servir ao próximo, ele está, em primeiro lugar, servindo a ele mesmo. Ele está servindo a sua capacidade de melhoria, de transformação. Então, particularmente, eu vejo a mediunidade como algo muito secundário. Ela vai aparecendo conforme vamos melhorando. Eu sempre brinco com os trabalhadores da casa que a vida é eterna. Por que pressa? Queremos sair do anonimato para o êxtase de um grande médium de um ano para o outro, de um mês para o outro? Não vai dar certo. É claro que muitas vezes encontramos casos excepcionais, raríssimos, de alguém que está aí com uma mediunidade completamente desenvolvida, aflorada, como costumeiramente as pessoas dizem, e você percebe ali que aquele médium, ele precisa de alguns retoques, ele precisa de alguns ajustes para que ele verdadeiramente sirva de intermediário à espiritualidade superior. Pode até ser que ele ainda não tenha alcançado a luz lá em cima, mas ele já está numa condição melhor do que os outros. Agora, a grande maioria, infelizmente, como diz Emmanuel, ainda vive nesse círculo do muito desejo, do muito querer, do entusiasmo que não consegue conter. E aí, quando nos deparamos com as obrigatoriedades para ser um bom intermediário, quando nos deparamos com as tarefas cotidianas de um encontro mediúnico, de um trabalho de desobsessão, começamos a ver o quanto ainda precisamos melhorar. E a pessoa, infelizmente, por uma falta de preparo, por uma falta de estudo, ela vai se depreciando a ela própria. Então, ela se sente incapaz daquilo. E isso é um erro gravíssimo, que, infelizmente, muitas casas espíritas e muitos dirigentes espíritas permitem que aconteça. A pessoa vai se depreciando, ela vai se sentindo incapaz daquilo. Ela pode até não ter a aptidão para aquilo, mas não chegará ao ponto de se sentir incapaz daquilo. Um dia, um determinado momento, um determinado instante, ela vai ter aptidão para aquilo. Ela pode não ter hoje, mas um dia ela terá. E quando ela se sente incapaz daquilo, ela vai retardando este processo. Então, eu sou incapaz de ser um médium de psicografia. Um dia, talvez, ela terá essa capacidade, pela bondade e permissão de Deus. Ela pode não ter agora. Então, o importante é não deixar com que ela venha a se depreciar em virtude disso, mas que ela busque, em função disto, novas oportunidades, novas tarefas. Ela pode não ser médium de psicografia, mas ela pode ser uma excelente passista. Talvez aquela mediunidade de psicografia chegará num outro momento, chegará numa nova oportunidade, não agora. Por enquanto, ela é uma excelente médium passista. Então, ela vai trabalhar no passe. E eu vou ajudá-la, vou orientá-la,
Vou educá-la e ela vai esforçar-se por si mesma para vencer esse momento do desejo e do diálogo e alcançar uma melhor condição como médium passista. Então, por isso que, particularmente, vejo a mediunidade como algo secundário, que vai aparecendo conforme vamos melhorando. E o mais importante de tudo, não há como ser um excelente intermediário, não há como ser um excelente medianeiro, médio, sem que haja estudo. A diferença intelectual entre o médium e Bezerra de Menezes é muito grande. A diferença moral entre o médium e Bezerra de Menezes é muito grande. Então tem que haver um esforço, um esforço. Eu subo um pouco e o Espírito, por misericórdia, desce um pouco para que haja a comunicabilidade. Não há milagres. É um processo natural da lei divina. Imaginemos eu me colocar numa posição de ilusão, de desejo, de entusiasmo e achar que o Espírito vai vir até mim para compartilhar deste mesmo processo. Não vai acontecer. Seremos enganados por espíritos brincalhões e mistificadores. Kardec fala isso, deixa isso muito claro para nós. Eu preciso subir. E o Espírito, por misericórdia e caridade, chega o mais próximo que ele pode de mim, para que haja um intercâmbio, para que haja o trabalho medianímico. Então, que a gente pense bem, como é que eu estou agindo dentro do processo mediúnico? Eu ainda estou envolvido com desejo, com entusiasmo, ou eu estou agindo da maneira correta? E não coloque a mediunidade. Agora estou falando de minha opinião particular, não coloque a mediunidade como prioridade. Deixe a mediunidade como algo secundário. A prioridade é você. A mudança, a transformação, a melhoria. Não é a santificação, é a mudança, é a melhoria, é o estudo, é o trabalho, é o bem, é a caridade. Enfim, pequenos movimentos que vão fazendo com que nós possamos ir crescendo e, consequentemente, a mediunidade apareça à frente dos nossos olhos de forma natural e simples. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 22 do livro Seara dos Médiuns, Muito Desejo, referente à reunião pública do dia 18 de março de 1960. Este capítulo está diretamente ligado ao Livro dos Médiuns, na sua questão número 220, parágrafo número 15. Agradeço pelo seu carinho, pela sua bondade, pela sua participação, por estar conosco e juntamente com os outros colegas que estão nos ajudando neste estudo, que é muito importante para nós. Importante mesmo, para que a gente possa refletir sobre a questão da mediunidade, a questão de sermos intermediários, medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo material. Desejo a você um bom final de sexta-feira e um fim de semana de muita luz, de muita paz, que nós tenhamos muita tranquilidade e paciência neste mês de dezembro, que é aquele mês corrido,
por causa de Natal, por causa de Ano Novo, de férias, de viagens, de presentes, que não nos esqueçamos de Jesus, que não nos esqueçamos do bem comum, em favor de tudo e de todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.